Grêmio. O que representa isso para ti nessa vitória, nessa importante vitória, em mais um Clássico Grenal, mais uma vez o Grêmio vencendo um Clássico Grenal, mas com esse ingrediente a mais, que é o fato de ter 9 jogadores formados na base do Grêmio terminando a partida, Renato? Olha, Rafael, eu acho que não eu, né, Renato fica feliz com isso, mas toda a nossa torcida, toda a nossa diretoria, o grupo de jogadores, eu sempre falo para vocês que a gente faz esse trabalho do profissional juntamente com a base, justamente para a gente colher frutos. A gente sabe o quanto importante é a ajuda desses garotos, e nesses últimos quase 5 anos que eu estou aqui no Grêmio, a gente sempre procurou trabalhar com a base, nós sempre revelamos os garotos. Esse ano, mais do que nunca, nós estamos com muitos garotos no profissional, mas nós temos que ir com calma. Hoje o Léo fez um belíssimo gol, mas temos que ir com calma com os garotos, porque a gente não possa queimá-los. Nós temos competições importantes pela frente, e a gente precisa de experiência também. Os garotos vão nos ajudar? Vão nos ajudar. Fico muito feliz, não só eu, mas todo mundo, como falei, por termos terminado hoje um Grenal, que é um clássico, tem uma rivalidade muito grande, um jogo importante para a gente, na semana do primeiro jogo da Libertadores também. E terminamos o jogo, Rafael, como você mesmo falou, com 9 garotos, né? Então, dar continuidade nesse trabalho aí, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. A única coisa que eu peço para o torcedor é um pouco de calma. O Grêmio está atento ao mercado, os garotos nos ajudam, mas nós estamos atentos, a gente pede um pouquinho de paciência por parte da torcida. O Thiago Santos vai chegar, é um jogador que vai nos ajudar, é um jogador que tem uma marcação muito forte, e a gente precisa de um tipo de jogador desse. E eu sei que o torcedor estava vendo os nomes que nós estávamos divulgando, mas vai chegar gente. O que a gente não pode, que eu falei, é querer precipitar as coisas, errar, trazer o jogador errado, e aí de repente não vai nos ajudar e vai entrar na folha de pagamento. Então eu peço um pouco de calma mais para o torcedor. Nós estamos atentos na viagem mesmo agora. Eu vou viajar com a Modil. Vou falar com o presidente novamente. O presidente está um pouco sentido, com algumas críticas a mais que as pessoas estão fazendo para ele, mas o presidente, ele é muito importante para a gente. Ele é uma pessoa muito competente, é uma pessoa que está sempre do nosso lado, sempre nos apoiando. E como eu falei na entrevista anterior, tudo que a gente decide sempre para o bem do clube e da nossa torcida. A gente não vai acertar 100%, mas acho que o mais importante de tudo é que nós estamos pensando, nós procuramos não precipitar as coisas e errar. Alguns jogadores que a torcida queria, que nós queríamos também, nós tentamos, eu mesmo falei com todos eles, mas tem horas que foge da minha alçada e foge até da do clube. E a gente não pode trazer um jogador, de repente, ganhando muito mais do que os que estão aqui. Aí realmente fica difícil, e até porque a gente tem tentado. A gente continua conversando. Eu tô ligado. Nessa viagem, provavelmente vou fazer mais algumas ligações, mas é o que eu falo, muita calma para a torcida, porque a gente não possa dar o tiro errado, trazer o jogador errado. Agora, a gente também não vai trazer só jogadores tops, a gente precisa também reforçar o nosso grupo. É o caso do Thiago Santos, que é um jogador que no momento que o torcedor vê ele em campo, pode ter certeza que vai gostar, porque é um jogador que vai nos ajudar bastante. Renato, você acabou de citar que o Grêmio precisa de jogadores experientes, jogadores para complementar o grupo. Só que o que me chamou a atenção nessa última frase é que você disse que o Grêmio não pode trazer jogadores que ganham muito mais dos que estão atualmente no seu elenco. Esse é o caso específico do Borré. O fator financeiro e até mesmo toda a divulgação dos valores também, na sua avaliação, e pelo que você sabe, prejudicou esta negociação? Não, Matheus, não é esse o caso. O caso dos números que saíram do Borré, o Grêmio, as pessoas têm que entender uma coisa. As pessoas ficam falando, ele vai ganhar esse salário aqui. Mas é só parar para pensar um pouquinho. Ele iria receber alguns números que saíram porque o Grêmio não estava comprando o passe do jogador. O salário dele era normal, era igual, praticamente abaixo de alguns jogadores que estão aqui dentro do Grêmio. O problema é que, se juntasse tudo, o pacote dele, as luvas dele,
seriam mais ou menos aqueles números, só que o Grêmio não estaria pagando nada para o River, ele estava saindo de graça para o Grêmio. Então é essa conta que as pessoas precisam fazer. E o Grêmio tentou de tudo. Eu mesmo falei com o jogador, há uns 15 dias atrás, eu mesmo falei com o jogador lá do Rio de Janeiro. Então a diretoria do Grêmio, através do Amodeu, através do presidente, iniciaram as conversas, estava quase tudo certo, ele estava dando a palavra dele, o empresário dele estava dando a palavra dele. Agora, a gente não pode botar o revólver na cabeça de ninguém e obrigar a vir jogar no Grêmio. Nós estamos falando de Grêmio, é um grande clube. O Grêmio tentou de tudo, fez de tudo para trazer o Borré. É ele que não quis, ele deu para trás na hora H. Então é isso que a gente precisa explicar para o torcedor, que às vezes o torcedor acha que o Grêmio não quis, ou outras pessoas falam que os jogadores decidiram que não era para trazer. Olha, sinceramente, eu não entendo por que certas pessoas, jornalistas, no caso, alguns de vocês, não é possível que não tenha um chefe, que não cobrem tanta besteira que falam. Mas como falam besteira? Meu Deus do céu. E aí fica jogando todo mundo contra todo mundo. Uma coisa que tem que botar na cabeça, o torcedor tem que escutar quem realmente decide as coisas dentro do clube. Ponto. Quem realmente decide as coisas dentro do clube. Mas nada, não tem que ficar escutando A, B ou C, que quer o clique para ganhar um dinheiro a mais, não tem nada disso, vira piada. É por isso que não tem a credibilidade. Eu acho que, volto a repetir, o importante é as pessoas competentes, que tem 98% das pessoas competentes na imprensa, escutam as pessoas que realmente comandam o clube. Mas ninguém. O que for falado lá fora, com algumas piadas que tem saído aí, a gente passa, pula, porque a gente não tem tempo para ficar gastando saliva com besteiras. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Renato, o que é? Claro, o moral do time, do grupo, claro que aumenta para um jogo como o da Libertadores depois de uma vitória em clássico. Mas do ponto de vista técnico, observação tática, o que tu tira do jogo de hoje, do Grenal de hoje, para o enfrentamento contra o Independiente Del Valle? Pode valer alguma atuação para ganhar posição, outra para daqui a pouco ser dúvida para não começar o jogo lá na altitude. Tem herança o Grenal de hoje para o jogo de quarta-feira? Olha, Zé, a herança é que nós tínhamos um Grenal, um clássico, a rivalidade, e o Grêmio venceu mais um. Nos últimos 3 anos, eu acho que o Grêmio perdeu apenas um Grenal, e todo mundo sabe do jeito que nós perdemos o Grenal do Campeonato Brasileiro há um tempinho atrás, né? Todo mundo viu. Eu acho que, e depois, se você for ver direito, é a segunda partida, basicamente, que eu tenho um time base para jogar. A segunda partida do ano que o time do Grêmio joga, eu tenho aproveitado bastante os garotos, tenho dado bastante oportunidades para eles, e eles têm correspondido para a gente. Então, um time modificado, o tempo todo, é difícil de você ter aquele entrosamento, é difícil você já achar que o garoto tem aquela experiência necessária, por isso que eu estou procurando mesclar. Mas é lógico que a cada jogo eu vou observando, não só os garotos, mas os jogadores mais experientes também, para procurar colocar em campo o que a gente tem de melhor e o que eu acho que vai nos ajudar na próxima quarta-feira. Amanhã, pela parte da manhã, por exemplo, a gente já está treinando de novo, quer dizer, depois de um jogo, ninguém consegue dormir. A gente vai dormir 2, 3 horas, amanhã a gente está trabalhando. Para quê? Para dar pelo menos o almoço para os jogadores com seus familiares, afinal de contas é Páscoa. E segunda-feira de madrugada a gente já está viajando para o Equador. A gente não para, a gente tem bastante jogadores entregues ao departamento médico também. Mas a gente sabe que vai ser um jogo importantíssimo na próxima quarta-feira, uma partida de 180 minutos. Mas o jogo de hoje também era muito importante. A gente tem que falar do Grenal. O Grenal é Grenal. Eu sei que hoje o Grenal não foi tecnicamente muito bom, mas nós terminamos o jogo com 9 garotos. E as melhores oportunidades da partida foram do Grêmio. E o Grêmio ganhou. E o Grêmio assumiu a liderança do Campeonato Estadual, com uma partida a menos. Então a gente tem que falar isso. É isso que a gente tem que falar hoje. Quarta-feira, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Eu vou precisar da revisão médica amanhã pela parte da manhã, para ver quem vai viajar. Segunda-feira já penso na equipe que vai enfrentar o Independiente. Mas hoje nós temos que falar, com todo o respeito a todo mundo, do Grenal. O Grenal, o Grêmio venceu. Mais 1-0, e assumiu a liderança do Campeonato Estadual. Renato, parabéns pela vitória. Eu acabei observando com o torcedor do Grêmio o que ele queria saber do treinador, já que hoje o distanciamento está maior por conta da pandemia, e muitos querem saber esse crescimento do Juan,
que é uma grata surpresa em 2021, e ele literalmente veio comendo pelas beiradas e hoje saiu entre os titulares. E outra questão, vou aproveitar, sobre o aniversário do Internacional, porque passou da meia-noite, é aniversário do Inter hoje, e um presente que o Léo Chu acabou dando para o nosso maior rival. Olha, César, sobre o Juan, é um jogador que há um ano eu venho falando para o presidente para apostar, para renovar o contrato dele, que é um jogador que vai se destacar muito no grupo do Grêmio. Eu falava sempre para o presidente, para o próprio Amodeu, na hora que eu colocar esse garoto para jogar, ele vai impressionar muita gente. Não a mim, porque eu já o conheço. Tanto ele quanto o Tonhão. Eu converso bastante com eles, são os jogadores jovens que têm jogado ali atrás, e tenho dado bastante conselhos para eles, tenho conversado muito com eles, não é por causa da partir de hoje, eles são testemunhas disso, tenho procurado aconselhá-los, lapidá-los, e é um jogador que vem crescendo muito de produção, é um jogador que tem todas as características, é um jogador bom na bola aérea, é um jogador que se impõe, é um jogador que tem uma grande velocidade, para você ter uma ideia, ele é mais rápido que o PP. Então é um jogador que, jogando ali, ele tem grandes qualidades. É um jogador que eu falei que é o próximo a ser vendido para a Europa, não sei quanto tempo, mas esse jogador, ele vai nos dar alegria aqui, você pode ter certeza. Depois é um jogador que provavelmente vai ser cobiçado pelos times europeus, porque, como eu falei, é difícil de me enganar com o jogador. Eu postei um ano atrás, falando isso para o presidente, presta atenção nesse jogador, que esse jogador vai vingar. E hoje o que ele está mostrando em campo é justamente aquilo que eu já achava dele. Então a gente fica feliz, né? Porque é mais um garoto que a gente tem dado oportunidades e isso está dando conta de um recado. Renato, boa noite. Queria tratar contigo ainda da questão dos reforços, né? Que você citou antes. Como é que está essa busca depois que o negócio com o Borré não funcionou? Segue o Grêmio no mercado procurando um jogador com características semelhantes e no mesmo patamar de importância? Sim, Eduardo. Eu sempre falo que as coisas que acontecem no CT do Grêmio, no futebol, essas coisas têm que ficar no CT do Grêmio. Quando as coisas saem do CT do Grêmio, elas saem para as ruas. E isso tem prejudicado. E isso é uma coisa que eu cobro bastante das pessoas capacitadas aqui dentro, que as coisas no futebol não podem sair de lá para a arena ou da arena para a rua. Porque é muito ruim para todo mundo, porque começa a dificultar as contratações, o jogador passa a ser muito mais valorizado, porque o Grêmio está interessado, quando a gente pode fazer as coisas na encolha. Então isso tem prejudicado bastante as negociações. Então a gente está procurando corrigir isso, fazer com que as coisas não saiam, conversando bastante com a Modeu, trocando ideias com o presidente, e aquilo que eu falei, nós estamos no mercado. O torcedor pode ficar tranquilo, nós estamos no mercado, nós vamos reforçar o nosso grupo, nós vamos. O que a gente pede é um pouco de paciência para o torcedor, até porque uma das promessas do presidente, quando eu renovei meu contrato, é que ele iria contratar, ele vai contratar, então é por isso que eu falei, tem muita gente exagerando nas críticas do presidente. Ele, para falar a verdade, eu tive grandes presidentes aqui dentro do Grêmio. Ele foi o melhor presidente, não porque ele é o atual, mas o melhor presidente que eu trabalhei hoje chama-se Romildo Bolzão. Então ele é um cara que sempre procura fazer o melhor possível para o clube. E ele procura me ouvir bastante, eu troco bastante ideias com ele. Então quando a gente procura tomar algumas decisões, a gente sempre procura tomar em prol do grupo. Então quando o torcedor achou que o Thiago Santos chegou, ele chegou, é mais um jogador que vai nos ajudar no grupo, mas nós estamos no mercado. Agora, não é fácil encontrar o jogador, e quando você encontra, ele custa muito para os cofres do clube. E aí entra aquela situação que eu falei, começam a sair os nomes, e aí o jogador se valoriza muito mais lá fora. Quer dizer, às vezes o nosso inimigo está aqui dentro, e é isso que não pode acontecer. Mas o torcedor, volto a repetir, fica tranquilo que nós estamos no mercado. A gente vai reforçar o grupo, sim. Paciência. Enquanto isso, a gente vai dando oportunidades para os garotos aí, sem apressar no mercado. Também não estamos parados.
mas para a gente não cometer algum tipo de injustiça ou contratar o jogador errado. Ô Renato, me permita fazer 2 perguntas sobre 2 jogadores que não estavam hoje. Jean-Pierre e Pepe. O que vai acontecer com o Jean-Pierre e com o Pepe? Em Portugal, inclusive, tem um jornal que noticiou que existe um acordo do Grêmio com o Porto para o Pepe não jogar o Campeonato Gaúcho. Ficou sabendo disso? O que te parece isso? E o Jean-Pierre? Durante a semana se falou de vários clubes interessados, o presidente confirmou que o Grêmio conversou com o Red Bull Bragantino sobre a possibilidade dele ir para lá. O que vai ser feito com o Jean-Pierre? O que tu planeja para ele para as próximas semanas? Obrigado, boa noite. Olha, Jeremias, tanto o PP quanto o Jean são jogadores do grupo do Grêmio. O Jean está entregue ao departamento médico. Lá na final da Copa do Brasil mesmo, ele estava machucado, estava se queixando, a gente parou ele porque deu um problema no exame dele, acusou uma lesão, está se recuperando da lesão. Da mesma forma que o PP. O Jean voltou a treinar no campo, o PP ainda está correndo somente, correndo ao redor do campo, não está trabalhando com bola. Nem é da minha alçada, Jeremias, mas eu vou te ajudar nessa informação que você tem, que ela é totalmente o contrário. O PP, o Porto, em momento algum, pediu para ele não jogar. Bem pelo contrário, eles querem que ele jogue e a gente quer que ele jogue. Agora, a gente não vai colocar um jogador machucado em campo. O jogador não está nem trabalhando com grupo. O jogador não está nem trabalhando com bola. Então, a gente tem o maior cuidado tanto com o Jean, quanto com o PP, com o Jeromel, com o Kahneman. Enfim, nós temos vários jogadores, o Turin, nós temos vários jogadores entregues ao departamento médico. Então, a gente está tomando todo o cuidado com eles. A gente quer todos eles à disposição. Mas, infelizmente, está tendo esse processo que está demorado porque as lesões deles foram lesões sérias. Então, no momento que eles estiverem treinando com o grupo e me mostrando que estão bem, tanto na parte física como na parte técnica e, acima de tudo, clinicamente, eles serão aproveitados. Agora, nós não podemos colocar os jogadores machucados para dentro do campo. Então, essa é a verdade, é o que eu falo. Não adianta fulano falar isso, Beltrano falar aquilo, quem está falando é o treinador e está falando a verdade. Os jogadores estão entregues ao departamento médico. Alguns estão saindo, no caso do Jean, que já começou a treinar com o grupo, mas não sei as condições físicas dele ainda, e o resto ele está na fisioterapia, pedalando, correndo ao redor do campo, é muito cedo ainda, por isso. Então, quando vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, perguntem para mim, e aí eu vou responder para vocês. Eu estou dando o que tem acontecido com esses jogadores em termos de departamento médico. Estão machucados e no momento não estão em condições de jogar. O Jean, a gente vai reavaliá-lo amanhã, vou conversar com ele, saber das reais condições dele, é o único que tem trabalhado com bola e com o grupo, para ver se ele tem condição de viajar ou não. É isso. Não tem o que esconder, não tem o que inventar, é o que eu falo, é muitas informações, entendeu? De quem não convive aqui dentro, de quem não sabe o que realmente está acontecendo aqui. E infelizmente, alguns colegas costumam escutar as pessoas erradas aqui dentro do Grêmio. E aí começa a dar as informações erradas. E aí perde a credibilidade. O que eu vou fazer? Pergunte para mim que eu dou as respostas para vocês. Ô Renato, você disse que o presidente vai contratar, mas ao mesmo tempo e o torcedor se empolga com isso, e ao mesmo tempo o torcedor se empolga também com os jovens jogadores que vêm tendo boas atuações, né? Wanderson, Léo Chu, Ricardinho. E me parece que essa bronca é do treinador, né? Colocar os reforços que chegam, mas também aproveitar a base. Né, que é algo que o presidente também quer que esse ano que aconteça no Grêmio. Como é que se resolve essa bronca, Renato? Como é que se coloca grandes jogadores que o Grêmio vai contratar e como é que se aproveita a base ao mesmo tempo? Com comprimido para dor de cabeça, Gustavo. Essa é a dor de cabeça que todo treinador gosta de ter. São garotos que vocês sabem o quanto eu sou encantado de trabalhar com eles, gosto de botar eles para jogar e gosto de dar oportunidades, é eles que vão me dar resposta. Mas aquilo que eu falei no início da entrevista, é importante também a gente ir com calma com os garotos para a gente não queimá-los. Foi dessa forma que eu venho trabalhando há quase 5 anos no Grêmio, soltando na hora certa, não dando tanta responsabilidade para eles, aproveitando alguns jogos que a gente pode passar essa confiança para eles demonstrarem o que eles estão aprendendo, o que eles podem nos dar.
principalmente essa época de pandemia, é importante a gente formar novos jogadores para serem vendidos no futuro. E esse trabalho é um trabalho espetacular que eu faço juntamente com a base do Grêmio, que tem dado certo. Os jogadores estão me dando dor de cabeça já, os garotos, no bom sentido, que a gente sabe que vão nos ajudar bastante. Agora, aquilo que eu falei, é importante também a experiência. É importante a gente trazer gente cascuda, porque nós temos várias competições importantíssimas pela frente e a gente precisa mesclar. A gente precisa desses jogadores que decidem, jogadores experientes, justamente para dentro do campo, dar uma tranquilidade muito grande para esses garotos. Não adianta só o treinador passar essa confiança, lapidá-los, mas dentro do campo é importante ter a experiência também. E eu tenho aqui no meu grupo jogadores experientes. Volto a repetir, o torcedor tem que ter calma, a gente vai trazer jogadores que vão chegar no grupo. Não estou falando que se vão ser titulares, não tem cláusula que por melhor que seja o jogador quando ele chega, por mais que ele ganhe, ele vai ter que demonstrar lá dentro das 4 linhas para o treinador que ele tem condições de ser titular. Eu joguei na Europa, vejo até hoje uma coisa que é certo, eu vejo jogadores que ganham 1 milhão de euros, 1,5 milhão de euros, 2 milhões de euros, e ficam no banco e não abrem a boca. É o brasileiro que está mal acostumado. Eu não quero saber idade, eu não quero saber do salário, eu não quero saber do nome do jogador. Eu quero saber o que ele vai me dar dentro do campo. Ele me deu dentro do campo, ele correspondeu, ele vai jogar. Eu não quero saber a idade dele. Se ele não corresponder, bom, o que eu vou fazer? O Grêmio tem um grupo de garotos que está aparecendo, tem um grupo de jogadores que estão aí, alguns vão chegar, é um grupo muito forte. E até porque nós temos várias competições pela frente e tem espaço para todo mundo. Oi, Renato, boa noite. Renato, tu te referiste há pouco aí da atual supremacia, que já se vai aí há 3 anos da supremacia do Grêmio em clássicos grenais, em relação ao seu maior rival aí. Por que tu acha que isso acontece, Renato? Simplesmente porque o Grêmio, nesses últimos tempos, é melhor time do que o Inter, então vai lá e ganha? Porque em alguns momentos a gente via até na semana do clássico, ou no momento que aconteceu o clássico, o Inter até aparentemente parecia estar com um time melhor. Chegava no Grenal, a vitória era do Grêmio. O Grêmio ganha porque é melhor, Renato, ou tem a ver também com a preparação, com a forma como tu trabalha o time, com o entendimento melhor desse que é um jogo que para muitos é um jogo totalmente diferente de disputar? Obrigado. Olha, Nando, a gente trabalha para ganhar. Não só os grenais, a gente trabalha para ganhar todos os jogos, ganhar as competições, mas a gente sabe que não é possível. Eu, sinceramente, vendo de fora, muita gente conversa comigo, estou aqui em setembro, vai fazer 5 anos. O Grêmio ganhou vários títulos, depois de estar 15 anos sem ganhar um título. Ajudei a formar vários jogadores. O Grêmio passou de 700 milhões em termos de venda dos garotos. Nós estamos preparando mais garotos, e esse é o meu trabalho, para que o clube possa respirar, sobreviver. O Grêmio chegou em várias semifinais, em algumas finais, não vai ganhar tudo. E tem gente que questiona nosso trabalho. Fora que, se você for ver, a cada ano que passa, a cada semestre que passa, os jogadores que a gente vende, a gente, indiretamente, a gente vai enfraquecendo o nosso grupo. Quando a gente vai no mercado, é um absurdo os preços dos outros jogadores, e a gente continua formando jogadores, a gente continua chegando, a gente continua disputando. Quer dizer, e tem pessoas que criticam o nosso trabalho aqui dentro do clube. É uma coisa, assim, sinceramente, que não entra na minha cabeça. Não entra. Eu acho que vocês da imprensa, que é o trabalho de vocês, têm todo o direito de criticar, têm todo o direito de elogiar. Agora, se vocês colocarem na balança o que era o Grêmio há 5 anos atrás, há 4 anos e meio atrás, e o que é o Grêmio hoje, o Grêmio, lógico, às vezes não, acredito que hoje o nosso torcedor esteja um pouco mal acostumado, porque ele se acostumou a ganhar tudo, em 2016, 2017, 2018 praticamente. E agora, quando chega e enfrenta equipes como o Flamengo, como o Palmeiras, que gastaram muito, o torcedor quer ganhar, mas nós também queremos ganhar. Mas, às vezes, é o que eu falo, a qualidade, muitas vezes, ou quase sempre, né, ela faz a diferença. Mas o Grêmio chega sempre. O trabalho que a gente faz aqui, ele não é porque eu estou no comando, é um trabalho que, se fosse feito em outro clube, estivesse vendo outro treinador, um outro clube fazendo esse trabalho, ele é espetacular. É isso que as pessoas têm que entender. Só que o Grêmio não vai ganhar todas as competições. Agora, vê o que o Grêmio ganhou de títulos, vem brigando toda hora,
vende jogadores, forma jogadores. Hoje, no Grenal, que é uma rivalidade muito grande, o Grêmio estava com 9 garotos no final do jogo, e o Grêmio venceu o Grenal. Então, gente, muita calma, todo mundo tem direito de criticar, todo mundo tem direito de elogiar, mas eu acho que, acima de tudo, quando houver uma crítica ou houver um elogio, eu acho que a pessoa tem que ser profissional. Profissional, independente do clube que ela torce. Cada um tem direito de torcer para o clube que bem entender. Agora, na hora do trabalho, a pessoa tem que ser profissional. É isso só que a gente pede. Independente se vai elogiar, se vai criticar, tem todo o direito. Agora, seja profissional na hora de criticar ou elogiar. Não põe o coração na frente. Não põe o time na frente que torce. Que todo mundo tem direito de torcer para que bem entender. Seja profissional. E nós temos grandes profissionais aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos. Não vou falar do Brasil todo, que nós temos muitos profissionais. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, quando for criticar ou elogiar, esqueçam o time que torce. Esqueçam. Sejam profissionais. E aí vai ter o respeito de ambos os lados. Vem respeito daí, vai respeito daqui para aí. Com todo mundo. É só isso que eu peço para vocês. Para vocês, quando eu digo, é uma minoria, mas uma minoria de 2% ou 3%, entendeu? Que tem que ser profissional. E não colocar o coração na frente. Quer torcer, torce, mas seja profissional na hora de criticar ou elogiar. Boa noite, Renato. Uma feliz. Renato, eu quero falar um pouquinho do jogo em si. Ano passado, o Grêmio teve muito problema de meio campo, Marvin, Matheus. Hoje mesmo, com um meio campo com bastante gente, o Grêmio não perdeu o meio campo, muito pelo contrário, até não correu, aliás, pouquíssimos riscos, e ganhou por ali. Como é que tu viu hoje o desempenho desse meio campo do Grêmio com o Marco e Matheus, e depois entrando o Darlan e o Matheus assumindo a função do Marco muito bem feita? Olha, Eduardo, você viu bem o jogo. Mas isso é treinamento, isso são jogadores que jogam por ali, que tem uma qualidade muito grande. Os que começam, no caso o Maico e o Mateuzinho, depois da entrada do Darlan e do Lucas, são jogadores de qualidade. É importante você, e no início do jogo ainda, eu estou falando desses mais de marcação, mas nós tínhamos também o próprio Pinares. Então são jogadores que têm uma qualidade muito grande, só que a gente precisa também, às vezes, diminuir um pouco a idade, porque a gente aumente a nossa marcação no meio. Foi isso que aconteceu. Infelizmente, o Maicon é um jogador que é difícil de jogar os 90 minutos, no intervalo do jogo mesmo. Antes mesmo de começar o segundo tempo, fui lá dentro do campo falar com ele, que eu vi ele alongando, ele estava sentindo um pouquinho o adutor. E eu falei para ele que eu ia dar mais uns 10, 15 minutos para ele, porque é um jogador que se entrega, tanto nos treinamentos. Para quem não sabe, o Mike é um jogador que muitas vezes a gente trabalha num período e ele vai lá 2 períodos no clube, no CT, fazer o tratamento, treinar, fazer o trabalho dele. Ele é muito profissional. Só que, infelizmente, as lesões o acompanham. Então, por isso que a gente não põe ele para jogar os 90 minutos, porque a gente sabe que a gente precisa dele em todos os jogos. Ele estava sentindo um pouquinho o adutor, eu procurei não tirei o Maicon, justamente porque essa lesão não se agravasse. Então amanhã a gente faz a revisão para ver se ele vai poder viajar ou não. Mas são jogadores aí, o Mateuzinho voltou a jogar o futebol dele, foi um guerreiro hoje, e além da marcação, ele é um jogador que tem uma qualidade muito grande. Então é importante você ter esses jogadores que começam e de repente você ter jogadores que entram e não deixam o ritmo do jogo cair. É lógico que é difícil encontrar um jogador com uma qualidade que nem o Maicon. Mas às vezes a gente perde na qualidade, mas a gente ganha em termos de marcação, e dependendo do que está acontecendo no jogo, eu procuro substituí-los. Renato, em primeiro lugar eu quero te parabenizar, né, pelos números, são realmente impressionantes teus números em Grenal. Acho que são 4 derrotas só nessa tua passagem, e a gente viu tu falar bastante dentro dessa entrevista hoje sobre tirar o peso, né, não dar tanta responsabilidade para os garotos, né? E um dos garotos que mais gosta de ter a responsabilidade, acho que é o Ferreirinha. O Ferreirinha sempre assume, né? E quer ter a bola e quer ir para cima. E pelo outro lado, o Wanderson, fazendo mais um grande jogo e deixando uma bomba no teu colo aí para tu administrar Rafinha e Wanderson juntos. Dá para jogar Rafinha e Wanderson juntos? Olha, Gabriel, é aquilo que eu falei. Eu adoro essa dor de cabeça. A melhor coisa para o treinador é ter a dor de cabeça de tanta gente que está bem
e ele ficar com essa dor de cabeça e não saber não, mas ter que escalar e sabe que alguém vai ter que ficar de fora. A pior dor de cabeça para o treinador é quando você vai ter que escalar alguém que não está bem e basicamente quem está fora está pior. Então, essa dor de cabeça do treinador que o treinador não quer ter. Essa dor de cabeça aí que não sabe quem colocar, é o que eu falei, o Grêmio é grande, o Grêmio disputa várias competições, vai ter espaço para todo mundo, nós temos o Vitor também, nós temos espaço para todo mundo, é importante a gente ter um grupo, sempre falei para vocês, um grupo grande, um grupo de jogadores experientes, de jogadores jovens, vai ter espaço, é muita correria, hoje a gente vive, o Grêmio, por ser grande, a gente vive dentro de avião e dentro de hotel, a gente não para, então tem espaço para todo mundo, ninguém é de ferro, ninguém é de aço que vai conseguir jogar todos os jogos, então é importante a gente sempre reforçar o grupo justamente por isso, reforçar com jogadores que possam decidir, jogadores que façam gols, jogadores experientes e a garotada que vem aí. Eu falei um tempo atrás, eu volto a repetir, essa garotada tem me enchido os olhos. Então é um privilégio eu poder trabalhar num clube como o Grêmio e fazer esse trabalho juntamente com a base. Esse trabalho ele é fundamental em qualquer equipe do Brasil. Se não, eu não posso falar até do mundo, mas principalmente aqui no Brasil. Você tem que trabalhar principalmente o que acontece hoje em dia no futebol. Se você não formar jogadores da base, é difícil do clube sobreviver. E esse trabalho a gente faz, um trabalho maravilhoso entre a base do Grêmio e o profissional do Grêmio. Pode ver que é uma bola de neve. A gente forma, vende, e a gente está sempre chegando nas competições. É por isso que eu falei. Eu não entendo, às vezes, algumas críticas, o trabalho que a gente faz aqui. Mas tudo bem, eu acho que o mais importante é dar essa continuidade, continuar torcendo para esses garotos, que eles possam evoluir cada vez mais. Eles, no momento que chegam no profissional, eles têm sido profissionais, eles estão evoluindo bastante, a gente tem lapidado bastante esses garotos. É lógico que a gente não vai corrigir tudo da noite para o dia 100%, mas eles têm nos ajudado bastante e vão continuar nos ajudando bastante. E pode gravar aí, eu já falei para o presidente isso, pode gravar aí que lá pela metade do ano o Grêmio vai ter problema, pelo menos no mínimo com o jogador, porque vai vir gente atrás. Eu não vou ficar falando nome de jogadores, mas o Grêmio é assim, o Grêmio forma jogadores. E isso, sem dúvida alguma, é o trabalho que a gente faz entre o profissional e a base do Grêmio. Renato, parabéns pela vitória. Eu vou fazer duas perguntas que têm a ver com essa lapidação dos jovens jogadores. Primeiro, o que você falou ali pro Léo Chu depois do final do jogo, você deu um abração forte nele ali. O que você falou para ele? E outra, o Ricardinho teve uma semana muito difícil, né? Eu queria saber o que foi trabalhado dentro do vestiário para a cabeça desse jovem jogador. Eu falo o que eu falei para o Léo e o que depois... O Ricardinho. Sim, Márcio, boa, muito boa a tua pergunta. É importante que muita gente, de repente, não sabe, não leu. O Ricardinho, ele é um garoto especial, um garoto que se entrega, um grande profissional, um garoto que a gente torce para que ele possa vencer na profissão. Infelizmente, no último domingo, ele perdeu o pai dele e no dia seguinte ele perdeu o avô dele. Então, realmente, ele passou uma semana muito triste. Eu tive uma conversa boa com ele, procurei dar o ombro, que é o meu trabalho, dar o ombro para que ele pudesse falar. Perguntei para ele se ele queria alguns dias a mais de folga, e ele usou a expressão que me deixou assim, até com vontade de chorar no momento, que ele falou assim, não, eu vou continuar trabalhando para ocupar minha cabeça e realizar o sonho do meu pai e do meu avô de vestir a camisa do Grêmio. Aquilo que me mexeu, aquilo foi forte. Por isso que eu procurei trazê-lo justamente para a concentração. Um jogador que no penúltimo jogo aqui, ele nos ajudou. É um jogador que tem um futuro, está tendo as oportunidades dele. Hoje ele entrou mais uma vez muito bem. Então, não só eu, né, mas muita gente aqui do clube, nós procuramos colocá-lo para cima, porque nessas horas é difícil, é muito difícil. Só quem passa por isso sabe. Eu passei por isso, falei isso para ele, e procurei levantar a moral dele, procurei levantar a cabeça dele e deixei ele bem à vontade. Então ele decidiu continuar trabalhando. Eu trouxe, não por isso, para a concentração e para o jogo, mas sim pelo que ele vem demonstrando nos treinamentos e nos jogos. E hoje, mais uma vez, ele entrou
Muito bem. Quanto ao Léo Chu, eu dei um abraço nele e falei que esse gol entra no meu DVD. Não é qualquer gol, não. Mas esse sim, esse foi um golaço. Merece. Feliz Páscoa a todos e saúde.